Vem cá, você sabe o que fazer diante de uma pessoa que está sofrendo um engasgo? Fica comigo nos próximos minutos, que a aula de hoje é engasgo em adultos. O que fazer? Eu sou Daniel Lima, médico que atua na emergência e sou teu professor na área de trauma e emergência. Pega papel e caneta e acompanha aqui comigo. Primeiro ponto que eu destaco aqui são algumas sinapses. O engasgo, ele vai acometer principalmente, digamos, faixa etária de risco ali são as crianças, né, abaixo de 5 anos ali principalmente, e os idosos, em especial acima de 70 anos. Os alimentos acabam sendo ali os principais objetos que podem causar o engasgo. E em criança também muito alerta, muita atenção com brinquedos, pequenos pedaços de objeto e também com a própria alimentação desses pacientes. Em situações mais extremas, essa obstrução ela pode sim comprometer a vida do paciente. E aqui dentro da medicina de emergência, a terminologia que nós utilizamos é o OVAS, obstrução da via aérea por corpo estranho. Só para você ter uma ideia, dados do Ministério da Saúde em 2023 foram registrados cerca de 2.000 mortes no Brasil. Isso mesmo, 2.000 pessoas morreram relacionadas com o OVAS, com o engasgo. Então é claro que você deve saber como conduzir situações como essa. O objetivo da nossa aula é então aprender condutas iniciais diante de um paciente adulto que está sendo acometido por um engasgo ou OVAS. Bom, antes de mais nada, é sempre importante destacar o tipo de OVAS. Nós vamos ter um OVAS parcial, um engasgo parcial. Daniel, como que eu reconheço um engasgo parcial? Turma, o engasgo parcial, muitos de nós já passamos por isso. É aquela sensação lá do engasgo, mas você tem capacidade de quê? De tossir, de falar, você está falando, não está comprometendo a sua respiração. E o reflexo natural é o reflexo de tosse. Então, esse é o engasgo parcial. Você consegue ali, com a própria tosse, fazer a expulsão, né? Ou então deglutir aquele objeto, aquele material que está causando o engasgo. Agora, no engasgo total, aí a situação é mais complicada. Como o próprio nome diz, no engasgo total, você vai ter uma obstrução da via aérea. Consequentemente, as trocas gasosas vão estar comprometidas, levando à hipóxia, levando à alteração da perfusão. O paciente não consegue respirar adequadamente, não consegue falar adequadamente e a tosse ela vai ser ineficaz. E uma imagem universal do engasgo total é o paciente que leva as duas mãos até o pescoço. Ele fica vermelho, fica acinzentado, como se fosse ficando ali cianótico. Isso pode acontecer e ele não conseguir falar. Devemos reconhecer de prontidão esses casos, lembrando que muitas das vezes esses incidentes vão acontecer em áreas públicas, em áreas comuns, em restaurantes, dentro de ambientes domiciliados, em ambientes na sua casa, em algum lugar, já que a alimentação muitas das vezes está relacionado com essas causas de engasgo. Então, temos que entender o OVAS parcial e o OVAS total. Para cada um, nós vamos ter a conduta específica. Vamos então entender qual que é a conduta diante de cada caso. O que fazer? E falando em caso, olha só, trouxe para vocês aqui 2 casos registrados e divulgados na imprensa. Um dos casos aconteceu em um restaurante e aí policiais militares ajudaram essa idosa que teve então ali um engasgo. E outra matéria já fala de um caso letal. Um jovem de 30 anos, ele se engasgou com um pedaço de carne durante um casamento, durante uma festa. Lembrando que o engasgo com carne acaba sendo mais comum e um alerta para o doente idoso. É o doente idoso que não tem uma dentição completa, é um doente idoso que tem problemas do sistema nervoso que dificulta a deglutição adequada e essa obstrução pela carne, ela é algo comum dos casos de OVAS em pacientes que são idosos. Então a gente percebe aqui uma importância clínica do engasgo no nosso dia a dia, mostrando a importância
importância do maior número de pessoas saberem o que fazer, principalmente um médico, ou até mesmo uma cadeia de medicina, ou outro profissional da área da saúde, e que atua na emergência, principalmente saber fazer essas medidas. Vamos aprender então essas medidas? Acompanhe aqui comigo, vai. Olha só, primeiro caso, o que fazer se você está diante de um ovácie parcial, um engasgo parcial? Turma, lembra que eu falei que no engasgo parcial o paciente consegue tossir e ele está falando. A tua conduta vai ser estimular que esse paciente consiga mais tossir ainda mais, de maneira muito mais vigorosa e intencional, fazendo tosses ali forçadas. Ó, o objetivo é aumentar a pressão intratorácica para facilitar a expulsão do objeto, né, do alimento. Essa é a conduta. E óbvio, pedir para ele se acalmar. Pede para o paciente se acalmar e oriente ele dessa maneira, procurando tossir, se inclinando um pouco para frente para facilitar a eliminação do corpo estranho. Essa é a conduta no ovácie parcial. Agora vamos entender o que fazer na situação mais crítica. O que devemos fazer então quando estamos diante de um engasgo total? Turma, aqui no engasgo total você vai precisar ser mais ativo e enérgico e aplicar técnicas de desobstrução da via aérea nesses casos de ovácie. Daniel, que técnicas são essas? Essencialmente, nós temos algumas técnicas aqui. O que eu vou destacar de técnicas voltado para o doente adulto vai ser o golpe no dorso, nas costas, né? Você fazendo golpes nas costas entre as escápulas e ajudando a expelir aquele corpo estranho. Vou mostrar aqui, fazer uma demonstração e veja que parece simples, mas só é simples quando você pratica. Até te estimulo a você praticar isso com alguém simulando para que você possa realizar rapidamente e com mais segurança quando for necessário. Acompanha comigo que eu vou fazer essa demonstração para você. Bom, nesse caso aqui, eu estou com um paciente simulado, caracterizado. Os golpes que você vai fazer no tórax, aqui na parte posterior do tórax, aqui no dorso, entre as escápulas, ok? Você pode, inclusive, iniciar com 5 golpes nas escápulas para esse paciente. Então, qual que é o passo a passo? Você vai se posicionar atrás do paciente, colocando o braço apoiando aqui nos ombros, e com a sua mão você vai dar então os golpes, né, entre as escápulas, colocando ele ligeiramente para frente, e você controlando aqui o corpo, tendo estabilidade. Então 5 golpes na região interescapular. Mais uma vez reforço, o objetivo é procurar aumentar a pressão intratorácica e esse objeto, o corpo estranho, ser expelido. Vamos então para a segunda técnica que pode ser aplicada nesses pacientes. Acompanha comigo. Na segunda técnica, turma, nós vamos aplicar compressões abdominais. Se as primeiras medidas com as compressões no dorso, entre as escápulas, nas costas, não resolveu, você pode agora partir para as compressões abdominais. As compressões abdominais, também anteriormente conhecidas como manobra de Heimlich, elas são então colocadas como uma medida a ser realizada nesses casos. Inclusive, a própria American Heart e outras fontes estimulam, colocam ela como, de repente, uma única manobra a ser feita nesses casos. Todas elas são válidas e vários protocolos mudam em alguns aspectos em relação às técnicas utilizadas. Aqui eu vou destacar essas duas técnicas. Vamos então entender como que se aplica esses impulsos e essas compressões abdominais nessa situação. Bom, você vai se posicionar atrás do paciente, fazendo uma boa base, porque esse paciente ele pode ter o rebaixamento de consciência, ele pode desmaiar, para você não cair junto com o doente, não deixar o doente cair e você também ir junto. Então faça uma boa base de apoio, se posicione atrás do paciente, localize a região do umbigo, feche a sua mão, coloque a mão logo acima do umbigo, abrace a mão fechada
fechada, e então você vai fazer compressões abdominais direcionando para o tórax. Ou seja, você quer aumentar a pressão abdominal, aumentando a pressão no diafragma, e o resultado final é aumentar a pressão do tórax. Assim você ajudar a eliminação do corpo estranho. Então você pode seguir com essa manobra até o paciente conseguir então expelir o corpo estranho. Duas técnicas para você aplicar. Revisando, compressões aqui no tórax, nas costas, fazendo esses golpes, 5 golpes entre as escápulas. Se não resolveu, você então parte para a compressão abdominal, fechando a mão, abraçando a mão fechada e fazendo essas compressões abdominais, procurando aumentar também a pressão intratorácica. São técnicas simples que podem salvar vidas desses pacientes e dessas pessoas acometidas de ovácea. Vamos continuar aqui então. Turma, vejam que salvar uma vida exige conhecimento, habilidade e atitude. É assim que você constrói competências que podem fazer diferença da vida de alguém em uma situação de emergência. Se você gostou dessa aula, clica no joinha, se inscreve aqui no canal se você não se inscreveu ainda no canal. Eu estou aqui para te ajudar com conteúdos de alto nível na área de emergência e trauma. E o convite de sempre é o Bora Salvar. Até um próximo vídeo.